Olá, meu nome é Carlos Augusto e vou iniciar a apresentação do trabalho de conclusão de curso do curso de Bacharelado em Ciência de Dados da Universidade Virtual do Estado de São Paulo. O nosso grupo é formado pelos estudantes Carlos Augusto Santos, Eduardo Gonçalves, Eduardo Silva, Fernando Martinez, Leandro de Andrade, Marcelo Gigliotti, Maurido Santos Júnior e Rogério Araújo. Nossa orientadora é a professora doutora Catiane de Souza. O tema do nosso trabalho é um experimento com IA generativa para análise descritiva e geração de modelo de aprendizado de máquina com base em prompts no contexto do problema da violência contra a mulher no Brasil. Dentro do campo da inteligência artificial, nos últimos anos a inteligência artificial generativa, IAG, tem ganhado um destaque grande, devido à grande gama de atuação com a criação de conteúdo, como na otimização de procedimentos de análise de dados, sendo uma tecnologia versátil, que permite novas abordagens em relação aos métodos tradicionais, sendo possível o uso da IAG para simulação de cenários, avaliação de desempenho de algoritmos e auxílio na exploração dos dados. Discorremos nesse trabalho sobre estudo que discutem conceitos da democratização da ciência de dados e o uso do aprendizado de máquina através de uma interface conversacional baseada em Large Language Models. Nosso objetivo é avaliar a IAG para encontrar padrões e gerar modelos preditivos. Especificamente, analisamos a assertividade da IAG, desenvolvemos soluções com prompts, avaliamos resultados com métricas, comparamos com o AutoML e apresentamos os potenciais da IAG. Investigamos o potencial da IAG para cientistas de dados, com o Copilot no Excel como ferramenta para democratizar a análise de dados, tornando-a acessível para usuários com diferentes níveis de expertise. Nossa metodologia compara o AutoML em Python com IAG no Excel. As etapas incluem preparação dos dados do datacenado, entrada dos dados nas ferramentas, análise exploratória, modelagem preditiva e, por fim, comparação dos resultados. No AutoML, usamos Python e o AutoGluon para análise e modelagem. Na IAG, usamos o Copilot no Excel com prompts. Comparamos facilidade de uso, interatividade, criatividade e produtividade. Temos que destacar a importância das técnicas de engenharia de prompt no uso da IAG. Ela foi usada para explorar, orientar a criação e a realizar o refinamento de instruções para otimizar a interação com os modelos da IAG, sendo crucial para obter respostas relevantes e específicas ao direcionar a IA por meio de comandos claros e eficazes. A qualidade do prompt influencia diretamente a saída da IA. E técnicas como Zero Shot, Few Shot, Chain of Thoughts e Self-Consistency são utilizados para interagir efetivamente, sendo adaptadas para ferramentas Microsoft, onde a clareza do prompt é fundamental, assim como seguir boas práticas, como elaborar instruções específicas, indicar o formato da resposta, delimitar o escopo, fornecer contexto adequado. Nós reunimos todos os arquivos de dados sobre a pesquisa de violência contra a mulher do Datacenado dos anos 2005 a 2023. Os dados brutos foram tratados e agrupados em um único arquivo. Foram feitos ajustes para adequar os dados às mudanças que os questionários sofreram ao longo dos anos. Para a análise da violência, inicialmente, todos os atributos foram considerados, mesmo aqueles que poderiam ser destacados inicialmente, com o objetivo de serem explorados em futuras utilizações. Os dados brutos foram transformados através de categorias por faixas etárias e da criação de variáveis que facilitam a compreensão dos padrões de violência em diferentes grupos socioeconômicos, como escolaridade, renda familiar e ocupação. Por fim, para esse trabalho, selecionamos apenas 6 atributos mais relevantes para análise e modelagem. São eles: idade, estado civil, escolaridade, ocupação, renda e se a entrevistada sofreu violência ou não, sendo essa última a variável-alvo. Dando continuidade, meu nome é Fernando Martinez e eu vou falar sobre os resultados obtidos em análise exploratória de dados e modelagem preditiva usando abordagem por IA generativa com Microsoft Copilot. Primeiramente, para o caso da análise exploratória de dados, foi realizado um experimento com base no conjunto de dados citado anteriormente, do Datacenado, buscando enviar solicitações em linguagem natural ao Copilot para elaborar gráficos e visualizações. Foram 5 solicitações no total e os gráficos resultantes dessas solicitações serão mostrados a seguir. Essa figura é a captura de tela do Microsoft Excel, mostrando do lado esquerdo a planilha do conjunto de dados e do lado direito a janela de interação com o Copilot dentro do próprio Excel. O fato de o Copilot rodar dentro do Excel é um aspecto que facilita bastante a operação do cientista de dados
a partir dessa exploração. Essa tela mostra que o Copilot cria uma folha de dados própria, dedicada ao processamento das solicitações. Ela nada mais é do que uma nova aba dentro da própria planilha, em que o Copilot interage com o usuário fornecendo os resultados. O que se nota é que o Copilot está, na realidade, gerando e executando código em linguagem Python, usando vários de seus frameworks mais comuns, como o Matplotlib, o Pandas, o NumPy, entre outros. Esse slide já mostra os gráficos que resultaram do processamento da solicitação 1, que pediu para o Copilot gerar gráfico de distribuição dos valores de todas as variáveis. As variáveis independentes, no caso, eram região, cor e raça, renda familiar e escolaridade. E a variável-alvo era a categorização sim e não, se uma determinada respondente veio a sofrer algum tipo de violência. Como não é possível mostrar em detalhes todos os gráficos por questão de resolução aqui no slide, foi destacado um gráfico da variável independente escolaridade, no caso, em que se vê os valores descritivos e suas respectivas quantidades exibidas no formato de um gráfico de barras verticais. O Copilot gerou esses gráficos automaticamente a partir do prompt informado. Na solicitação 2, foi requisitado ao Copilot a mesma distribuição das variáveis, porém agora na visualização por gráfico de setores. Da mesma forma que a requisição anterior, ele produziu 5 gráficos, e no destaque aqui está a distribuição da variável independente cor e raça, onde se vê uma maior representação associada à cor branca e à raça indígena, nas cores azul e verde respectivamente. A solicitação 3 pediu ao Copilot para gerar gráficos de frequência dos valores para cada variável independente em relação aos valores da variável-alvo. Esses foram os gráficos que o Copilot gerou, e no destaque está o gráfico para a variável renda familiar, onde se vê a maior frequência de ocorrência do valor sim, em vermelho, e não, em verde, para a categoria de renda familiar até 2 salários mínimos, que seria essa primeira barra vertical maior aí à esquerda do gráfico. Já na solicitação 4, ela visou explorar uma visualização diferente, por meio de um gráfico de barras, da distribuição da variável-alvo sofreu violência para cada um dos valores descritivos das variáveis independentes. O Copilot produziu automaticamente o gráfico, e no destaque está o gráfico da região dividida em grupos sim e não, que seria da variável-alvo. O maior valor entre ambos os grupos é o da barra verde, claro ali, que está na legenda como sendo da região sudeste. Por fim, na última solicitação da análise exploratória de dados, foi pedido ao Copilot que ele calculasse e gerasse a visualização da matriz de correlação de Pearson. No resultado que ele gerou, encontram-se todos os valores de correlação entre as variáveis e a legenda de intensidade. Na diagonal principal, a correlação é sempre 1, porque a variável é com ela própria, né? Olhando a correlação entre as demais variáveis, se vê que há uma correlação moderada entre as variáveis escolaridade e renda familiar. O que de fato é plausível de existir, porque diversas pesquisas socioeconômicas predominantemente indicam, né, que a renda familiar é maior na medida em que o grau de escolaridade aumenta. Para os experimentos envolvendo modelagem preditiva, foram formuladas 4 solicitações visando explorar o potencial do Copilot em gerar modelos preditivos para a variável-alvo sofreu violência. Essas solicitações também visaram calcular métricas de desempenho para permitir a comparação quantitativa dessa abordagem por IA generativa com a abordagem por Auto Machine Learning, cujos resultados serão apresentados posteriormente. Da mesma maneira que anteriormente, essa é a tela do Microsoft Excel mostrando do lado esquerdo a planilha do conjunto de dados e do lado direito a janela de interação com o Copilot. A diferença nesse caso é que os dados considerados para modelagem preditiva não são os valores descritivos, mas os seus respectivos códigos, pelo simples fato de alguns algoritmos de aprendizado de máquina trabalharem apenas com valores numéricos. Essa tela mostra que o Copilot também cria uma folha de análise própria dedicada ao processamento das solicitações. Igualmente, análise exploratória de dados, o Copilot processa as solicitações e entrega os resultados nessa folha. Se vê ali, na linha 2, o informe de que essa planilha incluirá todas as fórmulas do Python geradas pelo Copilot. A primeira solicitação que foi feita visou fazer com que o Copilot realizasse um balanceamento do conjunto de dados, uma vez que se sabe que esse conjunto de dados especificamente, em essência, é bastante desbalanceado, contendo mais amostras para o valor não da variável-alvo sofreu violência. Como resposta, o Copilot informou que realizou o balanceamento solicitado utilizando a técnica de sobreamostragem e o novo conjunto de dados gerado ficou com 2.040 amostras no total. 1.020 para sim e 1.020 para não, respectivamente. Na solicitação 2,
Foi requisitado ao Copilot que gerasse vários modelos preditivos com base em seu repertório de algoritmos. Além disso, que já realizasse uma otimização dos hiperparâmetros de cada um deles e que ao final gerasse um ranking informando o valor das métricas de performance de cada um dos algoritmos. Ele conseguiu gerar 5 modelos preditivos, utilizando os algoritmos listados na planilha, que pode ser vista, e gerou também um ranking indicando quais dos algoritmos obtiveram melhor performance, baseado no score F1. A solicitação 3 pediu o Copilot para gerar e apresentar a matriz de confusão por o algoritmo Random Forest, ou a floresta aleatória, né? Ele não foi o melhor algoritmo do ranking visto anteriormente, mas nós optamos por proceder dessa forma para permitir a comparação entre os resultados do Copilot e do AutoGluon, que é o framework de AutoML utilizado nesse trabalho. O algoritmo floresta aleatória é um que ambos possuem e que, portanto, a comparação quantitativa das métricas pode ser realizada. Por fim, a solicitação 4 pediu para o Copilot gerar a curva ROC e a curva UPRC. As áreas dessas curvas, né, são importantes métricas de desempenho de um modelo preditivo e ajudam a classificá-los quanto à sua capacidade discriminativa entre as instâncias positivas e negativas. O Copilot conseguiu gerar automaticamente esses dois gráficos para o modelo preditivo baseado no floresta aleatória, informando que esses gráficos fornecem uma visão detalhada do desempenho do modelo em termos de separação de classes. Essas mesmas métricas de desempenho foram exploradas com abordagem por AutoML e serão discutidas a seguir. Agora falaremos sobre a abordagem utilizando o AutoML, empregando o framework AutoGluon em um ambiente de programação Python do Google Colab. O AutoGluon é um framework poderoso projetado para automatizar muitas das etapas complexas do pipeline de Machine Learning. Primeiro houve a etapa de preparação dos dados do datacenado. Realizamos a limpeza dos valores inválidos, transformamos variáveis categóricas em numéricas e implementamos o balanceamento do conjunto de dados utilizando a técnica de undersampling. Isso é vital para a variável alvo sofreu violência, pois em dados do mundo real, os casos positivos, as ocorrências de violência, são geralmente menos frequentes que os negativos, e um modelo treinado em dados desbalanceados tenderia a prever a classe majoritária com mais frequência, prejudicando a identificação dos casos de interesse. Em seguida, configuramos o AutoGluon para automatizar o processo de treinamento. Ele explorou e compartilhou diversos algoritmos de Machine Learning e otimizou seus hiperparâmetros automaticamente, tudo para encontrar o modelo com melhor desempenho, conforme mostrado no leaderboard fornecido pelo AutoGluon. A otimização teve como foco principal a métrica F1 Score. O modelo de melhor desempenho encontrado foi o Random Forest, que avaliamos em um conjunto de testes balanceado. Ele alcançou um F1 Score de 188% para a classe SIM, indicando uma boa capacidade de identificar casos de violência. Outras métricas importantes, como o recall de 80% e os valores de AllRoc e AllProc próximos a 0,87, que reforçam a capacidade técnica e a robustez do modelo gerado por essa abordagem. Essa metodologia, embora focada na performance máxima, exige um conhecimento técnico para sua configuração e operação. Passando para a comparação da abordagem manual que envolve programação, com o uso do Microsoft Copilot no Excel para a abordagem da análise exploratória dos dados, podemos identificar os benefícios da IA generativa como assistente para o cientista de dados. O Copilot se destaca pela sua facilidade de uso. Ele opera dentro do ambiente familiar do Excel e permite interagir utilizando linguagem natural, através de prompts. Isso reduz a barreira de entrada, permitindo que analistas com diferentes níveis de experiência possam realizar diferentes análises exploratórias de forma eficaz. Observamos a agilidade e produtividade na geração de gráficos e resumos estatísticos, demonstrando como foi rápido obter visualizações e insights simplesmente descrevendo nossas necessidades. Isso acelera o trabalho rotineiro e libera os cientistas de dados para focar na interpretação dos padrões encontrados. O Copilot oferece uma interatividade baseada em diálogo que permite refinar solicitações
e explorar dados de forma intuitiva. Embora a abordagem manual do código ainda ofereça controle total e a capacidade de realizar análises altamente customizadas e complexas, o Copilot atua como um assistente poderoso que agiliza as tarefas mais comuns, facilita a descoberta inicial e democratiza a análise exploratória, tornando-a mais acessível e produtiva em suas etapas iniciais. Na modelagem preditiva, comparamos o AutoML com o Copilot. Embora o AutoML tenha demonstrado uma performance técnica superior nesse experimento, o Copilot oferece um tipo diferente de assistência, muito valioso para os cientistas de dados. A principal vantagem do Copilot aqui é sua acessibilidade. Ele permite que usuários gerem modelos básicos e obtenham métricas iniciais simplesmente conversando com a ferramenta em linguagem natural. Mais importante, o Copilot atua como um assistente para a exploração e compreensão do modelo e seus resultados. Ele permite que o analista dialogue com a ferramenta para obter a matriz de confusão ou para explorar as probabilidades preditas de ocorrência de violência para diversas combinações de características das respondentes. Ele também pode ajudar a identificar fatores de influência, facilitando a interpretação e a geração de insights sobre o que o modelo aprendeu. O Copilot complementa abordagens focadas em otimização técnica com o AutoML. Simplifica o acesso à modelagem preditiva e acelera e facilita a fase de exploração, compreensão e geração de insights a partir dos modelos, tornando o cientista de dados mais eficiente na análise dos resultados. Bom, agora podemos encaminhar para a conclusão e considerações finais. Este trabalho comparou o uso de IA generativa, no nosso caso o Microsoft Copilot, e AutoML, o AutoGloom, em tarefas de ciência de dados, aplicadas a um dataset sobre violência contra a mulher. Os resultados mostraram que, no caso do AutoML, ele teve um melhor desempenho em uma modelagem preditiva, no nosso caso do F1 Score. E a IA generativa, ela destacou-se em uma análise exploratória de dados, oferecendo uma maior agilidade, interatividade e versatilidade, que no mundo corporativo, onde algumas decisões precisam ser tomadas mais rápidas, mostrou-se vantajoso. Como limitações, nós podemos incluir o uso de um único dataset, que no nosso caso foi do DataSenado, e ferramentas específicas, o Copilot e o AutoGloom, o que pode afetar a generalização dos resultados. Mas para isso, nós selecionamos algumas sugestões para futuros trabalhos, sendo eles testar em conjuntos de dados maiores, Big Data e mais diversos. Também temos como explorar outras ferramentas de AutoML e IA generativa, e também aprofundar a otimização de prompts e configurações de modelos. Nós podemos concluir que ambas as tecnologias têm potencial para aumentar a produtividade em ciência de dados, com a IA generativa sendo mais ágil para exploração inicial e o AutoML mais preciso em modelagem. A escolha depende do objeto e do contexto do projeto. Por fim, gostaria também de expressar a nossa gratidão a todos que contribuíram para a realização deste trabalho. Agradecemos especialmente às instituições e bancos de dados, como o DataSenado, que disponibilizaram as informações essenciais para esta pesquisa, aos desenvolvedores das ferramentas AutoGloom e Copilot, cujas tecnologias foram fundamentais para os experimentos, aos colegas, professores, revisores que ofereceram insights para nós durante o desenvolvimento de estudo, com destaque à nossa orientadora, professora doutora Catiane, e também a todos que, direta ou indiretamente, apoiaram esta investigação sobre o uso de IA na ciência de dados, aplicada a questões sociais relevantes. Muito obrigado também à própria Univesp por ter cedido esse espaço para nós e também a toda a banca.